Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula do Biologia OK. Antes que eu esqueça, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e deixarem aquele like aí. Então, fiquem à vontade aí e vamos assistir, então, né, falar um pouquinho sobre os vírus. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles. Então, é uma aula bem rapidinha aí, só para vocês relembrarem o que vocês já estudaram, ou reforçar alguma coisa que vocês não entenderam. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou estar tentando responder o mais breve possível, beleza? Então, os vírus são seres que não possuem estrutura celular. Então, eles são, né, relembrando aí, parasitas intracelulares obrigatórios. Então, no meio ambiente, fora de uma célula, eles são inertes, eles não exercem atividade nenhuma de ser vivo, apenas vão ter algumas características de seres vivos quando eles estão hospedados dentro de alguma célula ou bactéria. Eles são muito pequenos, né, e são medidos através de nanômetros. E os bacteriófagos, só para vocês saberem, né, como exemplo, são os vírus que medem cerca de 100 nanômetros, tá? E eles infectam as bactérias. Então, vírus que infectam bactérias são denominados bacteriófagos. Eles são tão pequenos, né, que é utilizado um microscópio eletrônico para poder visualizá-los. Caso contrário, a gente não consegue observar esses seres aí. Aqui um vírus do HIV para vocês estarem observando as estruturas básicas do vírus, né, de um vírus. Então, é o material genético aqui no interior, né? Esse vírus do HIV, o material genético é composto por RNA. Capsídeo, essa camada aqui que vai envolver esse material genético. E o envelope, né, é uma membrana composta aí por lipídios e proteínas, tá? Então, é bem básico aí. Então, material genético e que volta por essa cápsula aqui, que é o capsídeo. E o material genético mais o capsídeo, juntos eles vão ser denominados núcleo capsídeo, tá? Só para vocês estarem sabendo. Então, o vírus mais menores que a gente conhece seriam os da febre aftosa, que mede cerca de 100 nanômetros, e o causador da poliomielite, que causa 28 nanômetros. Quando a gente fala em vírus, a gente lembra o quê? De viroses. Então, os vírus eles causam as viroses. E hoje em dia a gente sabe que existem algumas vacinas, né, para combater as viroses. Porém, ainda os vírus, existe a vacina e, diferentemente das bactérias, eles não podem ser tratados através de antibióticos, tá bom? Então, aqui o exemplo de um microscópio eletrônico para visualizá-los. Aqui exemplos de vírus que existem, né? O vírus da febre aftosa, o vírus da poliomielite e aqui o da varíola, que é o maiorzinho, né, 300 nanômetros, enquanto que da febre aftosa, 10 nanômetros. Então, eles variam muito de morfologia e tamanho. Do que são constituídos, se vocês quiserem copiar esse slide, vocês param o vídeo. Eu já expliquei lá naquela imagem que eles são compostos lá basicamente as estruturas que compõem o material genético, né, ou ácido nucleico, no caso o RNA ou DNA, o capsídeo, né, que é o conjunto formado pelo material genético e o capsídeo. Então, forma o núcleo capsídeo. E também o envelope, que é formado por lipídios e algumas proteínas, né? Porque geralmente esse envelope é formado através da membrana plasmática que eles estavam parasitando, né? Que esse vírus estava parasitando. Então, aqui a ciclo reprodutivo, bem rapidinho, então, do HIV. Como que ocorreria a reprodução dentro da célula. Então, assim, a pessoa de alguma forma contraiu o vírus, esse vírus vai entrar na circulação sanguínea, tá? Esse HIV ele vai se ligar aos receptores da membrana da célula, tá? Então, aqui tem os receptores
as proteínas específicas aqui da parede do vírus, que vão se ligar aqui aos receptores da célula, tá? Que estão lá na membrana da célula. A célula vai reconhecer e vai permitir que esse vírus entre no seu interior. Aí, depois que ele entrou, aí ele vai se achar, né? Vai começar a se reproduzir. De que forma? Então, o RNA viral é liberado e convertido em DNA. Então, como eu falei, alguns vírus eles têm como material, né, genético o RNA e outros o DNA. No caso do vírus do HIV, o material genético é RNA. Então, ele vai ter necessidade da ação da enzima, que é a enzima transcriptase reversa, que vai fazer com que esse RNA se transforme em uma fita de DNA, tá? Então, vai virar um DNA viral. Esse DNA viral vai ser incorporado ao DNA da célula e, a partir daí, né, esse DNA vai ser replicado, né, novos vírus, novos DNA do vírus aí. Então, o DNA viral é incorporado no DNA da célula, no núcleo celular, o linfócito T, né, passa a produzir cópias de vírus. Então, aí, depois de incorporado, vai ser formado cópias desse vírus aqui. Aí, então, utilizou toda a maquinaria ali, né, do citoplasma, que está presente no citoplasma, formou lá o vírus, e esse vírus está pronto para ser liberado e sair e infectar uma nova célula e ocorrer o processo todo novamente, beleza? Então, basicamente é isso. Então, existem diferentes tipos de vírus, como a gente viu lá, tamanho, morfologia, né, formas. E então os vírus que parasitam bactérias vão ser denominados bacteriófagos, os que parasitam fungos micófagos e os que parasitam animais, né, vírus de animais, e de plantas, vírus de plantas. Então, gente, existe cada tipo de vírus para diferentes tipos de seres vivos, né? Então, não é que, né, o bacteriófago vai parasitar lá, um vírus bacteriófago vai parasitar um animal. Não, eles vão parasitar somente bactérias. Os micófagos não conseguem parasitar os animais, eles vão parasitar somente os fungos. Então, eles devido a esse tipo de essa característica aí, cada um poder parasitar certo tipo de ser vivo, então foi feita essa classificação, essas 4 classificações aqui: bacteriófagos, parasitam bactérias, micófagos, fungos, animais, vírus animais, e vírus de plantas, plantas. Aqui, ó, para vocês observarem, né, vírus do tabaco, vírus da influenza e do bacteriófago, né, que é o vírus que parasita bactérias. Então, as diferentes morfologias e tamanhos, né, como vocês podem ver aqui. Essa parte aqui eu já expliquei lá nessa parte aqui nessa imagem, mas dá pra gente ler novamente. Se vocês quiserem, podem pausar o vídeo e copiar ou tentar interpretar aqui o enunciado. Então, ao infectar uma célula, o vírus insere seu material genético no DNA que compõe os cromossomos da célula. No caso do vírus do RNA, há uma coisa que eu esqueci de falar aqui sobre o retrovírus. Esses vírus que são de RNA, né, e que eles têm a enzima lá, a enzima viral, que é a transcriptase reversa, eles são denominados retrovírus. Então, o HIV, né, o vírus do HIV é um retrovírus, tá? Então, eu esqueci de falar isso. Então, no caso do vírus do RNA, uma enzima viral chamada transcriptase reversa, não esqueça esse nome, comanda a síntese de DNA a partir da RNA viral, usando para isso organelas e material no citoplasma da célula hospedeira. O DNA viral incorpora-se então ao DNA da célula infectada, tá? E o vírus que são de RNA e que têm a enzima mencionada acima são chamadas de retrovírus. Então, isso aqui seria uma observação, né? Aqui a imagem, né, do HIV, das estruturas que o compõem, né? Bem simples. Camada lipoproteica, né, o envelope. Geralmente é proveniente ali da célula que esse vírus estava se hospedando. Aqui o capsídeo, que é
a cápsula ali que envolve o material genético. Material genético, nesse caso, do vírus HIV é o RNA, e as enzimas aqui, né, presentes no vírus. Então, aqui, ó, o capsídeo e o RNA, eles vão formar junto o núcleo capsídeo, beleza? Então, acho que é mais ou menos isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida ou comentário aí, podem fazer abaixo do vídeo. Beijão e até a próxima aulinha.